Salve, salve família! Tudo bom? Muito prazer, aqui é Vaguinho Erro. Estamos aqui mais uma vez para podermos falar sobre mais um dia, mais uma rodada de jogos do Super Mundial de Clubes, que por sinal já estou completamente viciado no Super Mundial de Clubes. Você também está viciado? Provavelmente. Porque que competição maravilhosa! Bom, nós tivemos mais alguns jogos nesse dia. Foi marcado por confrontos europeus, né? Que no caso foi um dia que teve City, Real Madrid, teve Salzburg e teve Juventus. E no grande geral nós tivemos uma soberania muito grande dos europeus, com exceção do Real Madrid, que acabou tropeçando. Como eu sempre faço em todos os vídeos aqui, eu vou falar na ordem dos jogos. Cada jogo do dia eu vou falar na ordem deles. Então, primeiro, segundo, terceiro, quarto, assim como a gente já faz nos vídeos anteriores. Se você quer ver mais sobre os outros vídeos, é só acompanhar nos cards que vão estar aparecendo aqui e na playlist que aparece no final do vídeo recomendada também. Então você pode estar assistindo sobre a review dos outros jogos se você perdeu alguma coisa e alguns detalhes. Começando pelo primeiro jogo do dia, que foi Manchester City e o Wydad Casablanca. Que numa análise geral, o City teve muita facilidade. O Wydad Casablanca ainda conseguiu beneficiar o City de uma certa maneira, que foi tentando entregar a cada momento. A quantidade de vezes que a zaga do Wydad e que o goleiro do Wydad quiseram entregar foi brincadeira, né? Nós tivemos uma ótima partida do Phil Foden. O City aproveitou para ter algumas estreias de alguns jogadores, né? E inclusive o Haaland começou no banco, teve o retorno do Rodri, né? Teve o Vitor Reis de titular nesse jogo, que jogou até muito bem. O Vitor Reis que veio do Palmeiras para o City, né, no ano passado. Mas nós tivemos, no geral, um confronto bem fácil. Inclusive, Ramon Abate Abel estava apitando esse jogo. Assim como o Wilton Pereira Sampaio apitou o jogo do Monte Inter de Milão, nós tivemos aqui mais um árbitro brasileiro. E por sinal, ele quase fez uma cagada, que ele expulsou um jogador lá, o Ricky Lewis, numa entrada bem dura. No primeiro lance, até então, parecia que tinha sido um carrinho só na bola, que raspou no jogador, mas depois dá pra ver que o cara tomou uma solada no rosto. Enfim. Mas no geral, o City fez um gol bem cedo, um gol bem no comecinho mesmo, nos primeiros 5 minutos de jogo, já estava 1-0 City, aí a partir daí foi só controlando. O Wydad não... Apesar da festa gigantesca da torcida do Wydad, baita festa, deu um trabalho danado para a segurança do estádio, sinalizador, paralisou o jogo por conta do sinalizador. Mas, no geral, o City teve um jogo bem fácil. O Haaland entrou depois, perdeu o gol, o Rodri bem fora de ritmo. Então o Rodri tá voltando agora de uma lesão, então tem que recuperar o ritmo, né? Mas o City fez uma boa partida, sem muita dificuldade. E a todo momento parecia que o City podia fazer mais, mas ele segurou o pé. Acho também por um cansaço e também por desgaste. Mas, enfim, o jogo do City foi resumido em um confronto bem fácil, que acabou ficando apenas por 2-0. Destaque do jogo, para mim, foi o Phil Foden, que acabou até sendo eleito o melhor em campo, com gol e assistência. O próximo jogo do dia, nós tivemos o confronto entre Real Madrid e Al Hilal, que foi o grande confronto do dia, que foi até um pouco inesperado para muitos, né? Eu imaginava que o Al Hilal iria dar um pouco de jogo mesmo, baseado no que vinha apresentando os outros times europeus e os times brasileiros, principalmente os times sul-americanos em geral, os não sul-americanos, né? Os times latinos, enfim. O Real Madrid, ele teve muita dificuldade. O Vinícius Júnior muito mal, errando muita coisa, errando muito. Tivemos a estreia do Arnold, né? E também do zagueiro lá, que eu esqueci como pronunciar o nome dele direito, que é um zagueiro lá do Real Madrid novo que eles contrataram. Tivemos a estreia do Xabi Alonso, né? É difícil você falar como que vai ser o Real Madrid do Xabi Alonso, porque é um Real Madrid que você não sabe muito o que esperar como vai jogar. O Mbappé estava fora, inclusive o Mbappé está com um quadro, né? Acho que um quadro viral bem grave, assim, tipo, questão tá passando bem mal, com febre, então foi cortado o jogo, não estava nem no banco, que é um desfalque muito grande, porque é o Mbappé. Eu acho interessante a forma que o Xabi Alonso colocou, porque ele colocou um zagueiro lá, né, que foi o, o atacante, fez o gol, na verdade. Esqueci o nome dele agora, é Gonzalo, Nacho Gonzalo, o Gonzalez. Não conhecia esse jogador, pra falar a verdade, até então. E colocou ele de centroavante, colocou o Vinícius Júnior numa ponta e o Rodrigo na outra. Eu senti que o Rodrigo ele acabou não rendendo, caindo de rendimento ao longo do jogo. O Vinícius Júnior ele deu uma crescida no segundo tempo, porém ele errava muito. No primeiro tempo ele estava errando muito. O Rodrigo deu uma assistência pro gol, né? Foi uma bonita assistência no primeiro tempo, mas o Rodrigo foi caindo um pouco de rendimento. Eu senti que o Valverde jogou muito bem, mas vamos ser sinceros aqui, que as melhores chances do jogo mesmo foram do Al Hilal. O Marcos Leonardo perdeu 2 gols sozinhos. 2 gols que a bola caiu com ele pro gol ali e ele finalizou muito mal. Ele teve chances de finalizar melhor. O Al Hilal, ele teve, principalmente no primeiro tempo,
Ele teve mais chances que o Real Madrid, ele acabou sendo punido por não converter, e o Real Madrid acabou convertendo. O Al Hilal até fez um gol com o Renan Lodge, mas estava impedido, né? E inclusive eu acho que até uma parada que os times que estão jogando contra os europeus têm que ficar atento, que tem muito time que tendo muito impedimento bobo, sabe? Toda hora ficando impedido. Muito impedimento, acho que tá tendo muito impedimento mesmo nesse campeonato. Principalmente os times não europeus. E um detalhe aqui interessante é que foi a estreia do Inzaghi também como treinador do Al Hilal. Eu acho que defensivamente o Al Hilal foi bem. O Al Hilal tem um time bem caro, né? O time mais caro fora da Europa, né? Então tem bons jogadores, tem um elenco bom, tem alguns brasileiros lá como Marcos Leonardo, mas eu acho que o Al Hilal não soube aproveitar algumas oportunidades. Um Real Madrid meio apático. Teve alguns momentos ali individuais bons, um ou outro momentinho coletivo, mas no geral o Al Hilal, eu acho que na proposta que tinha e pelo resultado, saiu muito melhor do que o Real Madrid. Então foi um tropeço grande do Real Madrid, porque agora dá a possibilidade do Al Hilal de poder ser líder do grupo, né? Tendo em vista que vai pegar o Salzburg e o Pachuca, que chegaremos lá, que foi um bom jogo também. Mas acho que o Al Hilal ainda pode ter ser líder do grupo, quem sabe? Conseguir empatar com o mais difícil. Porque aquela coisa, se você empata com o adversário mais difícil do grupo, a sua possibilidade de passar de fase, ela aumenta. Mas enfim, eu senti que no geral o Real Madrid teve uma certa dificuldade, também é um começo de um trabalho, mas eu acho que no geral o Al Hilal, dentro das suas propostas, foi melhor e o Al Hilal tem um bom time. Eu acho que o Al Hilal vai passar de fase, inclusive, acho que eu já tô falando isso desde antes de começar o Super Mundial. Eu coloquei com o Al Hilal lá nas minhas previsões que ele iria passar de fase, acho que muita gente está pensando isso também, porque é um grupo acessível. Mas, no geral, o que você achou da atuação do Real Madrid? Eu acho que foi bem abaixo do esperado por Real Madrid, mas acho que também os europeus estão indo bem abaixo do esperado no geral, com relação do City e da Juventus, que chegaremos lá. O próximo jogo do dia foi Pachuca e Salzburg. Esse foi um jogo que eu não estava assim com expectativa de que seria um grande jogo, mas foi um jogo muito bom e muito equilibrado. O Salzburg fez o primeiro gol, o Pachuca correu atrás, principalmente no segundo tempo o Pachuca volta melhor. Aí temos a paralisação por conta da aviso de tempestade de raios, aparentemente, que foi a mesma situação do Mamelodi e o Sam, teve essa paralisação. Mas, no geral, eu senti que o Pachuca conseguiu equilibrar bem o jogo contra o Salzburg. Inclusive, empatou o jogo no segundo tempo. Foi um jogo muito legal, um jogo com as duas equipes tentando ganhar a todo momento. No começo do jogo, eu acho que não vou dizer assim no começo, mas ele meio que pra metade deu uma mornada que você ficava já, pô, vai ficar nesse resultado aí mesmo. Mas o segundo tempo foi um segundo tempo muito legal de assistir. Foi um bom jogo. O Salzburg acaba fazendo o segundo gol e ganhando por 2-1. Porém, no geral, eu achei que foi um jogo interessante. Eu acho que o Pachuca pode conseguir pontos melhores aí. O Salzburg é líder do grupo nesse momento. Então, com o tropeço do Real Madrid, se caso o Salzburg conseguir um empatezinho com o Real Madrid, ele pode ter uma grande possibilidade de passar porque né, o Real Madrid tropeçando mostra fragilidade. Eu acho que, obviamente, eu acho que o Real Madrid vai passar, talvez até passe em primeiro, né? Mas eu acho que o Salzburg e o Pachuca demonstraram que tem um bom futebol. E isso que eu tô gostando de ver, que os times que não são da Europa, eles estão mostrando que eles estão a fim de jogar. Eles não estão se recuando muito, eles não estão deixando de ter a possibilidade. São times bem organizados, tem méritos ali de estarem disputando essa competição. A grande maioria deles tem bons times que podem, no coletivo, é um jogo único ali que você tem, fazer frente a alguns momentos. Eu sei que é muito difícil isso acontecer, eu sei que temos aquele alto escalão, mas você pode conseguir alguns tropeços ali. A gente já tá vendo que alguns grandes estão começando a tropeçar, já tropeçaram, e pode acabar se complicando, porque, por exemplo, dependendo se você não passa em primeiro, você passa em segundo e pega um europeu muito forte do primeiro escalão no outro, nas oitavas, e você já vai lá e já se lasca. Por exemplo, se o Real Madrid ou o City não passarem em primeiro, um dos dois, e o outro passar em primeiro, eles se enfrentam. Então, é uma grande possibilidade, você tem que pensar isso também. Se você vacilar contra os times menores, nos grandes você acaba tendo mais dificuldade. E um outro ponto também, passando agora pro jogo da Juventus e do Al Ain, um balaio, né? Um balaio. A Juventus mostrou que, pô, eu não vou dar mole. Uma grande atuação do Thuram, é, mostrando também que ele é um bom jogador, apesar de muitas críticas, eu acho que tem muita gente que pesa muito ele. Foi mal, galera. Acordei muito cedo hoje. Mas enfim,
No geral, acho que a Juventus massacrou. O primeiro tempo avassalador, abriu 4-0. No segundo tempo, sentou no resultado. O Al Ain até chegou a fazer um golzinho, mas estava impedido, foi anulado, né? Enfim, bem anulado, inclusive. E a Juventus no segundo tempo sentou no resultado, ainda fez mais um golzinho aí, trocou muitas peças. Mas eu acho que a Juventus é jogo bom para fazer saldo. Tendo em vista que a Juventus está no grupo do City e eles vão disputar o primeiro lugar. Então a Juventus fazendo saldo, dependendo do que aconteça no jogo do City, vamos supor que eles empatem e a Juventus ganha do idade também, a Juventus pode ter um bom saldo. O que o City acabou não pensando tanto de uma certa maneira, mas acho que a Juventus ela veio com vontade de ganhar. Eu senti muito isso no time da Juventus. Tudo bem que o time do Al Ain é um time bem fraco, achei um time bem, assim, bem fraco mesmo, diferente dos outros times da Ásia que a gente estava vendo. Acho que esse é o pior time asiático que está aí. Talvez ele não seja pior do que o Auckland City, dos times que jogaram até agora. Eu acho que o Al Ain acho que é o time. É que a gente tem que ver ainda como é que vai ser o desenrolar. Mas eu acho que, no geral, acho que o Al Ain foi o pior time depois do Auckland City e o segundo pior time do campeonato. Do que foi apresentado até o momento, né? A gente pode ter uma apresentação um pouco melhor deles. Porque tem o Inter Miami também, mas o Inter Miami ainda conseguiu um resultado bom. Mas vamos ver. Mas, no geral, esses foram os jogos do dia, uma soberania europeia e tropeço do Real. Mas, me digam aí, o que vocês acharam? Vocês acham que o Real Madrid tropeçou? Você acha que o Al Hilal que dificultou muito e não foi um tropeço, foi sim um bom jogo? Comenta aqui abaixo, o que você achou dessa soberania europeia? Que a gente estava falando tanto que os europeus estavam tendo dificuldades, hoje só o Real Madrid que acabou não ganhando. No geral, os outros europeus acabaram dominando. Comenta aqui abaixo o que você achou, quero ouvir você. Não esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações e ficar atento aqui que amanhã a gente volta, talvez até no mesmo dia que esse vídeo está saindo aqui, pra gente falar, porque tem rodada brasileira, próximo vídeo, vamos falar sobre jogos do Palmeiras, do PSG e do restante do grupo também. É isso, a gente se vê no próximo vídeo, viu? Valeu!